Os elementos: o assistente, as funções, o braço que ajuda, os requisitos, a harmonia, os alicerces, dever bem cumprido, e os objetivos, a liberdade da religião. A corrente magnética como um todo. Visando recordar e reafirmar conceitos, façamos uma analogia entre os integrantes da equipe de desobsessão por corrente magnética e determinadas ações por ela desenvolvidas, às peças dos circuitos eletromagnéticos e a alguns outros aparelhos. Item A. Equipe de servidores espirituais, verdadeiros transformadores de energias advinda das usinas cósmicas formada pelo oceano de emanações divinas. Item B. Médios psicofônicos, tomadas, condensadores, eletroímãs, estações de recepção, aparelhos de emissão, mesa cirúrgica que retém transitoriamente os sofredores, sendo-lhes, pela repercussão mental, o seu primeiro socorrista e doutrinador. Pela repercussão mental. Médios passistas, tomadas a dar passagens a forças que não lhes pertencem, exaustores fluídicos, doadores energéticos, circuitos auxiliares. D. Dirigentes, quadro ou chave geral em relação aos trabalhadores encarnados. E. Vontade, botão ou interruptor que aciona o funcionamento da máquina ou circuito. F. Atenção, elemento mantenedor do circuito mento-eletromagnético. Perispírito, fio condutor que permite a integração fluídica e mental dos médios entre si e destes como servidores espirituais. Centro de força, plugs por onde se efetivam as ligações e emissões mais abundantes. I. Fluido cósmico universal, veículo do pensamento, agente condutor de trilhões de raios ou partículas emitidas pela cadeia mento-eletromagnética em forma de uma salutar corrente fluídica que vai atingir os seus objetivos independente da distância a ser percorrida. J. Raios ou partículas mentais e vitais, átomos ou fótons capazes de produzir reações físico-químicas, transformações moleculares e atômicas resultantes da substituição, drenagem ou quebra de determinados compostos fluídicos, expulsando o mau fluido da constituição perispiritual dos sofredores encarnados e desencarnados, destruindo formas psíquicas e clichês mentais degradantes. L. Choque anímico. Veja só. Olha o tamanho de tudo que eu falei aqui, ó. Essa anterior, essa. J. Raios ou partículas mentais e vitais, átomos ou fótons capazes de produzir reações físico-químicas, transformações moleculares e atômicas, resultando na substituição ou drenagem ou quebra de determinados compostos fluídicos, expulsando o mau fluido da constituição perispiritual dos sofredores encarnados e desencarnados, destruindo formas psíquicas e clichês mentais degradantes. Entenderam isso aí? Vocês compreenderam isso aí? Vou trazer para um caso pessoal da minha família. Meu neto, quando entrou aqui, ele vindo ali assim, a hora que eu olhei para ele, eu vi ele de peito. Eu falei, mas ele é homem, mas eu estou vendo a mulher nele, eu vi o peito dele desse tamanho. Como se fosse o peito da Júlia que está hoje, os seios da Júlia. Mas ele é homem, ele é uma tábua. Ele olhou, ele olhou, e eu aqui em pé aqui, ele entrando, eu segui ele sentou do jeito de mulher, traço de mulher, mexeu a cabeça com jeito de mulher, sentou do jeito de mulher. Falei pro Rony, falei, vamos cuidar. Segui o rastro. Uma discussão do pai dele com outra pessoa é gay do candomblé, fez a magia pro filho dele virar gay do travesti. Está compreendendo? Então foi envolvido em todos os aspectos. Qual que é a segunda energia maior do planeta Terra? Sexo. Pegou e envolveu. Um jovem na casa dos 12 para 13 anos. Está entendendo isso? Compreendeu? Já estava pronto. Pegaram e plasmaram clichês mentais, egrégoras,
envolveu o duplo etéreo, já envolveu o corpo espiritual, estava pronto lá, vai virar gay. Já estava lá decretado, vai virar. Falei para o Rony, pode até virar, mas por isso não. Vai ser por escolha pessoal. Não por magia. E começamos a trabalhar. E ao processo, e ao trabalhar isso tudo, nós fizemos uso de quê? Dessas partículas quânticas, de elementos químicos, de matérias espirituais, de bacilos energéticos da natureza telúrica e assim por diante. Foi quebrando aquele processo. Até quebrou tudo. Não vi mais. Agora, se quiser, vai ser porque quer, mas não por magia. Está entendendo isso? Se quiser ser homem, mulher, não importa, o problema é dele. Mas não por magia. É isso que eu estou falando de um conjunto de que nós somos partes. Mas para isso precisa ter boa vontade e obediência. Então, se quando fala, você fez com seu neto, sim, eu já fiz com filhos de vocês, com mãe de vocês, com pai de vocês, e todos aqui sabem disso. A mãe do João estava lá com um problema lá. O João me contou, melhorou ou não melhorou? Por que melhorou? Porque eu só ensinei ela a lavar a cabeça com o negócio lá? Não, aquilo lá foi só uma mentira que eu falei, senhor. Não é uma mentira, a mentirinha, né? Fala assim, lava a cabeça que vai melhorar. Mas quando ela lavava a cabeça, ela lembrava de quem? Do Joem, que Joem está onde? No Recanto da Paz. Lembrava de Geraldo. Geraldo lembra de Jesus. Jesus atende, pronto, vem. Você falasse assim, você fica aí que o Geraldo vai te atender. Ela não ficava. Está entendendo isso? Não ficaria. Não receberia, ela imediatamente, porque já estava sendo obsedada por situações perversas, clichês mentais negativos, então já tinha rejeição. Pronto, não era atendido. Então usa esse aí, lava aí. Né? Não tem nada a ver uma relação com outra do que eu falei. Eu nunca vi falar que espada de São Jorge para queda de cabelo. Você já ouviu falar? Nem eu, porque senão eu ia usar. Mas eu falei, lava os padres de São Jorge. Aí lavou, pronto, acreditou, pronto, fez a conexão, gente. Está entendendo isso? É igualzinho, tem pessoas aqui que chegam para tratamento aqui que estão com mau cheiro, por falta de tomar banho. Fala assim, põe a água fluida, toma 3 banhos com essa água fluida. Toma 2 por dia. Pronto, ela só precisava do banho. Aí ela está achando que a água fluida vai melhorar. Ela não é. É o banho que ela precisava tomar, que ela está feliz sem tomar banho. Porque um dos primeiros sintomas que chama a depressão, síndrome do corpo, o que é? Parar de tomar banho. Gostar de sujeira. É o último estágio da depressão. Chama síndrome do porco. A pessoa depressiva começa a ficar sentindo ser como um porco. Não toma banho. Não importa com nada sujo, com coisa do chão. E começa esse movimento. Pronto. Esse estágio aí já é o estágio da possessão absoluta. Está lá no processo quando Jesus Cristo expulsou os espíritos e eles caíram em quem? Numa matilha de porco. Porque estava no mesmo padrão vibracional. Não é que eles não incorporou no porco, não. Mas eles foram atraídos pela energia dos porcos, porque eram espíritos de cemitérios. E porcos que comiam carne de quem? De humanos no cemitério. O fator energético. Então, quase poucos não entendem essa palavra de Jesus Cristo. Então caiu, o homem era doido, estava lunático. Por que era lunático? Ele dormia onde? Em cima de tumba de cemitério. Envolvido por espíritos que viviam nos cemitérios. Os porcos comiam carne dos humanos no cemitério. Então, vendo o frator energético, Jesus falou, sai desse. Quem eram eles? Legiões. Não era um, eram muitos. Então tinha uma matilha. Essa foi uma das causas que Israel não aceitou Jesus Cristo. Entende isso? Porque quando falou, ele é bruxo e ainda matou os porcos que eram de nós alimentar. E eles ficaram com raiva de Jesus Cristo. Porque mexeu no quê? No dinheiro deles. E não foi um porco, foi milhares de porcos, tá, gente? Foram milhares. Como lá é a margem do mar, eles pularam no despenhadeiro. Entenderam aí? L. Choque anímico. Consequência, efeito das fases de emissão, recepção da corrente magnética. Conjunto do choque fluídico e vibratório. Resultante da reação físico-química provocada pelos raios ou partículas mentais e vitais. M. Faixa magnética. Com relação à corrente, campos de forças por onde circulam partículas mentais e vitais,
energias ou fluidos em diferentes densidades ou qualidades, permitindo inúmeras diversificadas ligações, dosando a intensidade da rede vibratória à necessidade de cada sofredor. Em relação ao ambiente, campos de setorização dos espíritos obsessores, reunindo-os pela vibração comum, facilitando o tratamento e atendimento pela corrente desobsessiva. N. Produção de luz. Efeito visível das emissões mentais e fluídicas em variadas cores, representando frequências diversas, próprias, inerentes a cada médio e servidor espiritual, que em regime de somação expressam a força do pensamento coletivo. 8. Paciente encarnado e desencarnado. Razão da existência e funcionamento de todo o circuito. Objetivo maior a ser iluminado. Sombras totais ou parciais a serem tocadas pela luz da dedicação, do amor, da doação, do esclarecimento em processo de reeducação e aprendizagem mútua. P. A corrente desobsessiva. Diante de todas as correlações, a cadeia eletromagnética seria, então, se considerar o corpo humano no tipo de uma pilha composta de infinito número de elementos nervosos que, por sua ação recíproca, desenvolvem correntes e radiação, compreende-se o que tal máquina, formada de várias pilhas desse gênero, postas em atividade por um impulso dado, possa produzir em potência de tensão. A cadeia aparece, então, no papel de verdadeira bateria magnética, onde a energia das trocas aumentam com o número dos elementos compostos que a formam. Alphonse Bouet, Magnetismo Curativo. Essa bateria magnética, ou melhor, mento-eletromagnética, deve permanecer em funcionamento não mais do que 40 minutos, executando-se o tempo gasto no preparo inicial e final, leitura, prece, orientação, avaliações, comentários e correções. No número de elementos que a formam, desde que sejam mantidas a homogeneidade, a harmonização do ambiente, só aumenta sua potência e possibilidade de auxílio. 40 minutos, tá, gente? Aonde tirou isso aí? Como que Chico Xavier fazia? Como que Palmelo fazia? Qual que é a lógica disso? Essa é uma parte que está determinando sobre a vida da outra pessoa. Quando uma mãe olha para um filho e fala assim, você não pode pegar esse peso aí não, que é pesado de você. Quem que achou pesado? E o filho? Por que eu pego peso de 80 quilos e ponho nas costas e saio correndo? E eu com 60 anos? Porque eu não tive uma mãe para falar para mim que aquele peso era pesado para mim. Quem que fala para mim que é pesado? Meu corpo. Meu corpo é que fala. Ele é que determina. Quem que falou para Chico que ele tinha que atender só 10 pessoas? E ele atendia 1000? Ninguém falou para ele. Por quê? Então por que nós temos que atender 10? Por que eu tenho que ficar 40 minutos na corrente? Sendo que se nós tivermos médico psicofone forte, jovem, nós ficamos já 5 horas, não já? 5 horas. Lembra disso? É. Eu varri a sala. Tirei uma mão desse tamanho assim de sal. Lembra? De sal. Sal. Materializou sal aqui, ficou branquinho o chão. O chão era pintado de verde igual lá fora lá. Lembra disso? É? Lembra, Rony? Estava aí? Lembra, Alexandre? Compreende isso? E o trabalho foi intenso. A hora que terminou a corrente, eu estava cansado fisicamente. Fui embora, tomei banho, deitei. 2 horas depois, eu estava muito mais novo do que eu estava às 7 da manhã. Foi das 7 ao meio-dia o trabalho, não foi? Lembra daquele dia? 5 horas. Então, para mim, não existe isso. Ninguém pode determinar para você a sua potencialidade. Quem tem que determinar a tua potencialidade é quem? Você. Você. Na quinta-feira eu falei, nossa casa é uma casa privilegiada. Por quê? Porque são médios novos e todos psicofônicos. Todos os médios são psicofônicos. Isso é raro numa casa espírita, num trabalho mediúnico. Está entendendo? Isso é fantástico.
Porque dá uma potencialidade maior. A única coisa que falta é nós unir nossos corações de vontade, de pensamento num só ideal. Nós faríamos milagre dentro dessa casa. Nós já fazemos, né? Nós não, quem faz é Deus. Mas nós estamos participando, somos nós também. Eu posso falar nós. Deixa eu puxar a brasa para nós também, porque senão também nós desistimos, né? Não, você pega e fala assim, eu não tô, então não estou fazendo nada, não, então eu fico em casa, eu vou fazer virtual. Online. Eu vou fazer online. Eu vou fazer lá sentado de camiseta, de bermuda, da bermudinha que eu gosto de deitar. Lá assim, um ventilador ligado, um ionizador ligado lá, né, dando um perfuminho de erva doce no meu quarto e ligo lá, né? Como é que chama? Como é que chama? Videoconferência. Aí liga a videoconferência, né? Fala assim, Médici, senta aí. Ah, tranquilo, penteando meu cabelo. Senta aí. Cada um na sua casa. Se quiser sentar lá no bar daqueles pés de manga lá, pôr o pé na banda aqui, fazer uma garrafinha de café de lá, não tem problema não, vamos. Senta aí, ué. Tem pé de manga aí perto? Tem. Então puxa a energia bioplasma aí do pé de manga. Eu sei, Júlio, estou aqui em casa, tá fazendo? Estou fazendo um café, tá? Pode ir fazendo aí, vai fazendo. Eu sei, Maria Helena. A Maria Helena está fazendo a mexinha. Capricha, menino. Você está entendendo? Então nós somos um conjunto, nós temos que entender, nós temos um mérito fantástico. Qual é o mérito? De nós entendermos e compreendermos que nós temos uma potencialidade, cada um aqui tem uma. E o trabalho, sem nós, ele não faria dentro dessa casa. Faria? Não faria. Nós temos que entender isso. Não tem que transferir para a espiritualidade de trabalho. Sem nós, ela não faria. A regeneração do planeta Terra só se fará como? Encarnado e desencarnado. A comunhão completa entre encarnado e desencarnado. Desencarnado e encarnado. É por causa da energia quântica. Eu acho que é porque assim, esse deve estar mais avançado que eu. Eles são da energia quântica, eu sou da enxada. Eu sou da força braçal, eles é da energia quântica. Então tá, os caras fazem lá, se tem um pensamento, né? Tá ali, André Luiz fala, né, dos 3 andares, fala toda essa explicação do pensamento, não precisa repetir. Eu penso aqui, um cara sente lá na China, então eu posso fazer através do online. Online, gente, perfeito. Isso é real, o pensamento é real. Mas a comunhão entre encarnado e desencarnado só se faz num fator energético, na somatória, onde o meu campo energético, áurico, tem que entrelaçar com o médio daqui. E ele entrelaçando comigo e eu com ele, nós produzimos um fator energético. Não é eu na minha casa e você na tua casa. Tá, a força do pensamento vai. Mas você tem força de pensamento amoroso? Tem! De dia. E quando tiver o desequilíbrio do médico que estiver em casa online? Vai. Como que vai fazer? Se lascou. Se lascou. Se lascou, né? Desincorpora eu, Espírito. Entra aí pelo microfone, rapaz. Olha, me perdoe, isso começou, eu estava lá no Luz no Lar, começou com isso aí lá, meu filho. Eu não aceitei. Eu fui contrário, né? Não é ela não, tá, gente? Está na mão dela. Tá entendendo? Eu falei para a tia Magnólia, eu falei, não dá certo. Mas tem que agarrar na cabeça no chifre do boi. Você está entendendo? Essa somatória da energia física. Tá bom, você pode fazer isso. Então você faz, você está lá dentro da sua casa. Aí você pega um telão, põe um telão bonito lá. 3 metros por 3. Né? E põe as imagens das energias da natureza. Aí você recebe o bioplasma, tá bom? Lá dentro da sua casa. Você não precisa ir para debaixo de um pé de manga. Não precisa nem fazer nada. Nada. Você não precisa pôr o pé no chão. Nossa, lá, aí você arranca o pé e põe lá. Né? Se for porcelanato, impressionado. Olha lá a terra. Estou imaginando a terra, está subindo meu pé. Nossa, fiquei forte. Ficou não. Ficou do meu jeitinho. Ou pior um pouquinho. Né? Então, assim, é muito sério isso. Nós temos que ter uma lucidez. A tecnologia é fantástica, ela funciona. Mas em determinados processos energéticos não funciona. Ainda para nós, no planeta primitivo, não. Por que gente vai lá, essa eu vou dar uma agora. Essa eu acho bom. Por que os médios, por que esse povo, tudo kardecista, vai lá no terreiro de Umbanda e na benzedeira? Por que ele não toma uma benzeção pelo virtual? Por que ele vai lá no terreiro da Umbanda? Dezenas, centenas de médios aí, milhares de médios estão indo no terreiro da Umbanda. Por quê?
Porque lá na Umbanda eles fazem o processo virtual? Não, meu filho, ele joga lá ó, os trem no meio do terreiro lá, e é realmente um terreiro, porque não é um centro, né? Faz lá e faz a manipulação dos elementos lá. E quem atrai quais espíritos? Os espíritos que estão misturados com aqueles elementos. Então aí faz uma interferência instantânea e rápida no corpo físico da pessoa. Você está entendendo isso? E determinada entidade que você chama, essa determinada entidade traz esse princípio energético da natureza e envolve lá. Eu vi um negócio desse, eu fiquei abismado. Eu tinha um funcionário que chamava Secão. Ele era mais feio que você vê mula preta sem cabeça. Meu pai disse, ô homem feio. Eu achava ele bonito, simpático, mas eu não sirvo de elemento. E ele já estava lá com seus 20 e tantos anos, nunca tinha arrumado uma namorada. Por quê? Porque o homem era feio. Mas era feio. Eu achava ele até simpático, a voz bonita. Principalmente quando ele falava no telefone, oi Cláudia, vamos andar de bicicleta no domingo. Ele falava, deixa aí mesmo. Ela lembra dele aí. E aí o cara foi lá no terreiro. E aí o cara ele falou, mano, eu não arrumo mulher, eu não tenho, nunca arrumei uma namorada, eu precisava namorar. E o cara aí, o presidente do centro lá falou assim, não, meu filho, você trabalha com Geraldo, eu, né, é o presidente da Federação Espírita, um bandista de Goiás. Né? Naquela época eu achava que ele era meu amigo, né? Parecia amigo, talvez até. Aí, mas era só ir para lá, né? Para cá era mais boa. Aí o cara pegou, da Geraldo, né? Não, então beleza, foi e deu um banho nele com a energia do cigano. O cara arruma uma mulher linda, casa com ela, tem 2 filhos. E a mulher era filha de delegado, então, bem criada, bem direcionada, não é esses povos da favela, não. A mulher, então, sabe, deu um know-how para ele. Ele teve 2 filhos com a mulher. E ele entusiasmou com aquela beleza que não tinha, que era a magia do cigano. Aí um dia ele chegou até no comecinho da chácara aqui, ele veio aqui. Ele falou, eu sei, o que você está fazendo na vida? Não, vou lá para Pires do Rio, o que você vai fazer lá? Vou montar um cabaré. E foi para lá e montou um cabaré. A energia do cigano valeu, a energia da sexualidade aumentou tanto que ele montou até um cabaré para ele. Você está entendendo que é energia materializada? Então, é isso que eu estou dizendo. Não funciona a energia espiritualizada com a materializada. A materializada ela vai te dar um determinado ganho material e depois vai fazer o que com você? O que acontece com um cara que monta um cabaré? Ele vai para o céu, né? Está só fazendo caridade, né? Tem lá na saída de Goianápolis lá, eu falo para parar lá conversar com as meninas, fazer caridade, mas a Angélica briga comigo. Eu falo, as meninas aqui é igual nós, gente. A gente distribui sacola de verdura de manhã, elas fazem caridade à noite. Né? Vamos bater um papo, nós somos todos caridosos. Ela dá um beliscão na minha costela e me ameaça, eu fico quietinha, eu vou e volto, sem parar lá, né? Você está entendendo? Adoro essas brincadeiras, eleva meu ego, né? Então assim, sabe, então, olha só essas simples explicações e exemplos de vida que nós conseguimos fazer parte e aprender, só não recebe, né, como é que não adquire, né? Se não quiser, se você não quiser, você não vai adquirir isso, não vai fazer parte da sua vida. Aí você vai nessa corrente, igual o João falou, porque tem tantos dirigentes que fazem. Esses mesmos dirigentes, a hora que a coisa aperta, ele vai lá no terreiro pedir ajuda. E vai, né? E a hora que vai lá, recebe. Recebe o quê? Esse quanto energia da natureza, né? Que resolve as coisas materiais momentâneas, que depois faz um estrago. E do mesmo jeito que doa com a mão? Não, com as duas. As duas. Doa com a mão e depois puxa com as duas. Sempre cria um débito, porque é contrário às leis de Deus. Entendeu? Aí vai me perguntar, por que Deus permite? Porque Deus permite? Porque nós estamos no mundo de prova de criação. Por quê? Porque Deus permite tudo. Nós temos livre, porque aqui na Terra nós somos deuses absolutos. Entende isso? Deus consente. A falar, isso existe porque Deus quer. Não, Deus não quer. Deus consente. Né? Porque esses espíritos que estão lá estão num processo de aprendizado evolutivo, de espiritualização. São ignorantes dessas verdades que nós aqui estamos reunidos e estudando. Agora, um de nós ir lá, o que nós estamos fazendo? O retrocesso. Aí já é pecado, filho. Aí já é pecado.
Porque ao invés de nós fazermos um esforço, nós queremos que os outros, nas suas ignorâncias, façam o esforço por nós. Vai sofrer duas vezes. Vai sofrer o processo, a melhoria lá, a perda daquela melhoria, igual, e o aumento dos fatores energéticos que ele tinha que resolver aqui. Então ele vai ter que voltar nesse processo todinho, até chegar aqui, novamente onde está. É uma viagem muito longa, de dor muito maior, e muita dor e sofrimento, porque quanto mais sensibilidade a pessoa tem, maior sofrimento ela passa. Vamos dar um exemplo simples, que eu gosto desse exemplo que a gente entende tudo, né? Esses dias nós estávamos eu e o Hélio ali, nós fomos esquentar uma mangueira e para apertar a vela e se rodava, né? O Hélio não estava aguentando, porque o homem trabalha com a mão, e eu pegava a mangueira e fazia. Ela queimou meus dedos tudo aqui, mas não fazia problema para mim, porque eu não estava sentindo. Nós fomos trabalhar, o João não estava acostumado com a enxada lá, a picareta, os trem lá, deu calo na mão, né? Chega, deu ferida, não foi? Na minha, do Hélio e do Júlio, não deu nada. Porque todos os dias nós estávamos lá, né? Não estou diminuindo o João e aumentando nós, eu estou falando, não é? Da questão de que então, nós temos uma sensibilidade mediúnica. Lá no terreiro tem a sensibilidade mediúnica? Não. Então me perdoe os espíritas que procuram, eles estão lascados. Aqueles de lá que nos procuram, melhoram espiritualmente e que têm um conhecimento, já chegaram no patamar de saírem de lá e trazer uma multidão de espíritos junto com ele para o kardecismo. Agora, o kardecista fazer isso, ele não está levando espírito para se melhorar, ele está sendo atraído por espíritos mais inferiores no campo da intelectualidade, na moralidade cristã. Estão no campo da materialidade. Arriar um trabalho é para aqueles que ainda precisam de elemento na matéria. Ter um pensamento que cura um câncer, isso é para aquele que já saiu da matéria. Está entendendo isso aí? Oi? Exato, a diferença ela é a qualidade e o instrumento. Energia, nós temos que entender que a energia é uma só. A derivação dela é da qualidade de cada um. Entendeu? A mesma energia que eu uso para fazer um passe e curar um câncer, é a mesma energia que lá no terreiro obsedia uma pessoa para ocasionar as trevas dele. É a mesma energia. O que muda é o quê? A vontade. A mesma energia. Essa mesma energia que usa para acender uma lâmpada é a mesma energia que eles usam lá na cadeira elétrica para matar uma pessoa. A mesma energia que ele usa lá para dar o desfibrilador do coração lá para o cara viver, é a mesma energia que ele usa lá para matar o cara. Qual a diferença dela? A intenção. Não é? E esses fatores de intenção, isso é para aqueles que já estão começando a ficar esclarecidos. Somos nós. Então, se somos esclarecidos, nós não podemos adentrar dentro de um templo trazendo no coração a vontade da maldade. Tem pensamentos negativos, ruins? Ainda tem, não tem? Mas não permita eles passar pela vontade. Luta contra ele, não está contra sozinho, expõe. Nossa, olha, eu estou com raiva do Hélio, né? Por que você está falando? Não sei, eu estou com energia, com raiva. Não, vamos orar por ele, vamos orar por você, vamos orar para ele. Que você faz alguma coisa, elogia ele, dá um presente para ele, você vai ver, daqui 3 dias passa, daqui 3 horas passa, daqui 3 minutos passa. Pronto, a pessoa já vai virar o maior amigo do Hélio. Vai até capinar junto com ele, vai deixar nele pegar na picareta sozinho. Não, velho, vai chegar para lá, deixa eu pegar aí. Entendeu aí? Compreende aí? Nós temos que entender isso. Isso é o esclarecido. O que não é esclarecido, ele vai fomentando ali aquela vontade, e aquela vontade se transforma no pensamento construtivo, e o pensamento construtivo acontece no acontecimento. Quantos acontecimentos que machucam outra pessoa só através de um pensamento indutor? Não é? Uma vez eu fiquei pregado ali, literalmente pregado mesmo, né? Construindo aquela área lá, né? Eu estava com a furadeira, a broca desse tamanho, ela atravessou, pegou no meu braço, pegou na camisa, me enrolou e eu fiquei pendurado lá. E a furadeira, e ela, né, cortando meu braço aqui embaixo, uma energia, um trabalhador estava lá embaixo, com raiva, com ódio de mim. Claro, esse trabalhador não está aqui mais, não é? E eu senti, eu falei, meu Deus, mas era, sabe aquele negócio, era o último parafuso que eu tinha que pôr, mas eu senti a raiva, é aquele negócio, não valorizei, eu fiquei no interesse, né? O que mudaria eu largar um parafuso por dia? Eu não ia machucar, não ia expressar a vontade, né? E aquela pessoa aplaudiu, né? Por quê? Porque a mesma intenção daquela mulher que jogou ácido na mulher que era bonita.
Ela tinha ciúme e inveja. A pessoa era bonita, muito bonita, ela inferiorizada, ficou com ciúme, o ciúme jogou a vontade, jogou para o pensamento construiu, ela arrumou o aço, pôs na peruquinha, passou perto da outra e jogou o aço. Ela ganhou o que com aquilo? Ganhou a satisfação de ver a outra feia, machucada. Até ela sentir a mesma dor. Mas enquanto isso não acontecer, ela fica feliz dentro dela. Está compreendendo o que nós passamos isso aí no cotidiano da nossa vida? Isso está em alta no planeta. Tome cuidado então com aquelas pessoas tóxicas que estão ao seu lado. Nós podemos evitá-las. Isso está dentro da nossa casa, do nosso lar, do parentesco, da sociedade, do trabalho, das casas, dos templos religiosos e assim por diante. Dá para parar aí ou como é que não? Pode ir mais um pouquinho, né? Tem mais 12 minutos. 12. O paciente. Logicamente, o paciente não integra a equipe de atendimento da desobsessão por corrente magnética. Só em casos específicos e convidados, viu, gente? Isso aí não é determinação não, tá? Porque senão vai pensar assim, o paciente não participa da corrente magnética. Aí eu já coloquei e vou colocar com toda certeza algum dia. Aí fala, o Geraldo está contra o livro, ele está contra a federação, está contra o livro, tá vendo? Não. Em determinados casos, quando a direção convida e há a necessidade, não é? Isso pode ocorrer. Está entendendo? Ou até montar uma corrente magnética, o trabalho de passe próximo um do outro. Assim como era feito em Palmeiras. Não posso dizer que é, porque tem mais de 10 anos que eu não sei de lá. Entendeu aí? Eu participei da corrente quando eu estava em tratamento. Ah, é? Então, mas compete a ele uma série de atribuições e responsabilidades para que venha a ser realmente beneficiado, ajustando-se para uma melhor compreensão e atuação na vida. Todas as diretrizes devem ser passadas ao paciente encarnado, através das aulas, cursos, palestras, triagem, etc. Na nossa casa é na triagem. Passa pelo atendimento, diagnosticamos, passamos o tratamento, volta para a triagem, olha, você tem que fazer isso ou vocês não fazem. Eu apontei, ficou calado. O tratamento é na quinta, você tem que deitar, colocar uma garrafinha de água, fazer isso. Não pode alimentar carne, aqui está tudo escrito, obedeça isso aqui. Se você não ficar, você ficar assistindo televisão, você não vai receber o atendimento, você não vai ter receptividade. Tudo isso tem que ser falado também na triagem. Porque antes eu falava no tratamento. Aí depois eu passei para a triagem, para dar maior tranquilidade mediúnica, e como a triagem tinha 2 pessoas, 3 pessoas, cabe a eles falar, entendeu aí? Orientar o paciente aonde eles estiverem. Quanto ao desencarnado, os servidores espirituais, naturalmente, devem desenvolver atividades semelhantes com os mesmos objetivos. Prece e reforma interior. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo para garanti-la contra a obsessão. Tem-se que fortalecer a alma, donde para o obsidiado a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem socorro de terceiros. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado compreende a sua situação, para que ele concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades desse último e se compraz no erro a que é conduzido, porque então, longe de secundar, o obsidiado repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover de seus próprios malefícios o obsessor. A parte mais complicada, mais complexa de todo auxílio espiritual, nesses últimos 30 anos que eu faço parte, chama-se auto-obsessão ou fascinação. Ou a fascinação. A auto-obsessão, a pessoa ela tem, e lógico que a fascinação também faz parte dessa auto-obsessão. Mas a pessoa, na hora que ela está na fascinação, ela não permite, não aceita nada contrário àquilo que ela acha. Entende? Tem como verdade. Porque a fascinação é a mesma complexidade do fanatismo. Compreende? Você consegue conversar com uma pessoa fanática e explicar para ela que ela possivelmente pode, talvez, quem sabe, contudo, todavia, pode estar até errada? Não.
né? Ela te põe uma bomba na sua boca e costura os seus lábios, antes de você falar. Compreende isso? Porque o fanatismo, o que quer dizer fanatismo? Ele já sabe tudo, está no ápice da verdade. Entendeu? O que é fascinação? Fascinação, ele está no direito e da verdade absoluta. É a mesma coisa. Então, o paciente que tem esse processo de fanatismo é o paciente mais complicado que tem. A hora que chega no processo da possessão, aí já ficou mais fácil. Porque o espírito possuindo a vontade do outro, aí já tira o espírito, a vontade modifica. A dor e o sofrimento faz o renascimento. Mas a fascinação não. A fascinação é a pessoa... Então, aquele pessoa que diz assim, olha, eu não sou alcoólatra, mas ele não trabalha, ele só bebe, pede dinheiro para tomar o crotinho, então ele é fascinado. A bebida me faz bem, ele é internado 2, 3, 4 vezes por mês, mas ele é fascinado. Entendeu? É complicado. Fortalecer a vontade, enaltecer e explicar o mecanismo da prece, tornando-a um hábito salutar e contínuo. Esclarecer quanto ao processo obsessivo, ajudando o paciente a compreender, a atuar em benefício próprio e dos espíritos aos quais se ligam pelos laços obsessivos, são aspectos prioritários, fundamentais e essenciais na desobsessão por corrente mente-eletromagnética. Só para outro pedacinho também sobre a questão da fascinação, isso é muito trabalhado no planeta, através de pessoas que não aceitam a opinião de outras. Ela começa lá atrás, até chegar no ápice total, né? Então a senhora fala assim, o outro quer mandar em mim, o outro está dando opinião naquilo que eu sei, naquilo que eu estou fazendo, aí eu estou pagando, eu que tenho que dar opinião, não. Então não aceita a opinião de ninguém. Mesmo que ela não tenha experiência, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela nunca fez, mas ela quer que faça aquilo que ela quer. Essa pessoa já está no princípio muito sério de fascinação. Vai dar problema muito, muito grandioso no futuro. Esse processo sempre culmina no mal de Alzheimer. Na melhor hipótese, né? Nós estamos colocando a melhor hipótese. Não, ninguém escuta mais não. Ninguém quer escutar mais não. Essa fascinação. Você está entendendo? Há um processo de fascinação mundial. Então, se não, sabe, é um processo de todo mundo estar com uma capacidade intelectual avantajada, então se eu falar assim, eu sou inteligente, então não preciso mais nada. Acredita que inteligência faz parte da sua estrutura de poder. Errado. A inteligência, ela é uma faca que corta para lá e corta para cá. Está entendendo? Porque a inteligência sem sabedoria, ela faz mal para si própria. Precisa da sabedoria. Os pais hoje falam, meu filho é muito inteligente, mas aí eles deixam os filhos decidir porque os filhos são inteligentes. Mas o filho tem sabedoria? Não tem. Não podem. Eles têm que direcionar a inteligência da criatura. Porque os pais sabem da consequência do futuro. O filho só tem a inteligência, mas não tem a experiência. Né? Isso leva-se a grandes perdas, não só no âmbito social, no âmbito familiar, no âmbito afetivo, no âmbito financeiro, no âmbito de empresas, mas também no individual e pessoal, porque isso vai ocasionando sérios desagregação da harmonia neuronal, e nessa desagregação avoluma-se os aspectos energéticos. Seu sogro está nessa. Pergunta o ciclo de vida dele, é só saber. E depois, aquele fluxo de pensamento contínuo, e que eu sei, eu posso, eu quero, tem que ser assim, aquilo transforma-se numa armadilha, um aprisionamento dentro de si, e aquele fluxo de pensamento não é mais dominado. Aí, para poder parar o fluxo de pensamento acelerado, a pessoa faz o quê? Respiração? Mentira, vai tomar remédio. Porque chega uma hora que o remédio não vai fazer efeito, que a respiração não faz efeito, porque ele fala assim, mas quem falou para mim que a respiração faz efeito? Foi fulano, mentiroso, a respiração não faz efeito. Ué, mas ele não aceita a opinião de ninguém, por que ele vai aceitar que a respiração faz efeito? Aí ele vai fazer respiração, ele já fala que não vai fazer efeito, ele consegue fazer ela tranquilo? Não consegue, ele fala, tá vendo? Falei pra você que ela não faz efeito. Ele não fez ela. Ele ficou aqui com o pensamento acelerado e acreditando que ela não faria efeito. Ele dá conta de inspirar, segurar o ar por 30 segundos? Nunca. A pessoa ansiosa com pensamento acelerado consegue segurar por 30 segundos? Nunca. Ele consegue segurar por 3 segundos. E a própria ansiedade faz ele soltar o ar. Então não fez o trabalho necessário. Não fez a assimilação necessária. Aí ele vai e toma um quetiapina. Moça, quetiapina vai. Ai, tranquilo, o pensamento está dando.
esse remédio é bom, aí passa a tomar. Não é assim que está acontecendo no planeta, Joana? Você que é farmacêutico lá, não é isso? O Brasil é campeão de quetiapina do mundo. Também é campeão de ansiedade. 63% da população no Brasil, né? Isso sem contar os que não foram diagnosticados, né? Não foram para procurar auxílio, socorro, né? Entendeu? E aí passa a ter o tarja preta. E o tarja preta chegará no momento que vai interferir em todo este processo harmônico que a energia neuronal faz parte. E aí o organismo para de produzir os seus próprios medicamentos. Aí coloca-se o medicamento químico, que adentra dentro do núcleo das células e modifica até o seu próprio DNA para a próxima encarnação. Vai ter que vir autista, né? Está entendendo? Virar autista. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que é o sabedoria? É isso que a espiritualidade nos dá, a sabedoria. A inteligência, toma quetiapina. A sabedoria faz meditação. Quebra pedra. Ah, mas eu pago para quebrar pedra. Eu pago 10 pessoas para ficar olhando quebrar pedra. Certo. É as 10 melhores você adoece com Alzheimer, tá bom? Aí eu pago médico. Beleza. Compro remédio. Beleza. Isso é a fascinação. Né? Para a gente encerrar sobre o último exemplo, né? Uma experiência de hoje. Aí uma companheira lá, nós fomos fazer lá arrumar um negócio na água lá, né? E a mulher falando, não, essa água está aumentando demais, mas assim, olha, não sei nem porquê, porque eu não gasto água. Beleza, não gasto, né? Aí, não, mas nem a minha roupa eu estou lavando aqui, minha mãe que está lavando minha roupa, mas é bom para ela, porque ao menos ela diverte. A mãe dela tem 60 e tantos anos. Isso chama fascinação. É bom para minha mãe, idosa, lavar a minha roupa que sou jovem, porque ao menos minha mãe diverte. Psicóloga. Meu Deus. E ela é psicóloga. Olha. Leva seus filhos no psicólogo, tá, gente? Né? Dá para encerrar aí? Como é que tá? Já encerramos aqui no item B. Então encerra aí para nós. Tá? Já encerrou? Tem mais? Onde tá? Acho que acaba aí. Aqui, acabou aqui. Acabou aí? Deixa eu ver aqui mais. Encerra essa página aqui, vai acabar aqui, ó. Até aqui? 3 minutinhos, 5 minutinhos, nós acabamos, gente. Isso aí acaba esse capítulo. Certinho. No passe. No passe durante o atendimento da corrente magnética. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé, certo? Não nos retornamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude da segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos a rima. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza do coração podem ser comparados às espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. A lição fora simples e bela, André Luiz. Uma das funções do dirigente do passe ao paciente encarnado, geralmente realizada em salas, ao atendimento da corrente desobsessiva, é, além da coordenação e unificação das ações fluídicas e espirituais, o auxílio ao paciente, no sentido de que ele venha a criar essa tensão favorável, decorrente da fé, recolhimento íntimo e respeito na receptividade. Utilizando-se de pequenas orientações, prece coletiva, disciplina e silêncio, o dirigente cria um campo receptivo próprio e adequado à fixação dos recursos imponderáveis que irão funcionar em favor de cada individualidade. Não nos esqueçamos que nossas emoções, pensamentos e atos, diz Emmanuel, são elementos dinâmicos de indução. E que a força do pensamento e sua consequente influenciação no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. No auxílio ao atendimento à distância de seus entes queridos e aos ambientes onde vive. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é esta alma que pensa. O pensamento é um atributo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que esteja.
A criatura atingida pelo nosso pensamento recebe o fruto mental por nós elaborado. O bom pensamento, pensamento de amor, de solidariedade, de elevação e pureza, influencia não só do ponto de vista psíquico, como físico. A vibração e a corrente magnética, como já foi mencionado em capítulos anteriores, realizam o atendimento à distância, quer seja em benefício dos ambientes onde vivem os pacientes encarnados, quer em relação aos seus entes queridos. A atribuição ao próprio paciente pode dar, neste particular, é imensa. Basta que, nos momentos de análise e reflexões íntimas do passe, da prece individual e coletiva, venha a emitir pensamentos de amor, solidariedade, elevação e pureza em prol de quem ama e deseja abençoar. Desnecessário dizer ou repetir que a triagem ou a conversação fraterna, os estudos sistematizados, as orientações dadas durante o tratamento irão gradativamente elucidando o paciente, levando-o a adotar o comportamento ideal e necessário à própria recuperação. Os estudos e esclarecimentos devem conduzi-lo à compreensão e à aceitação do seu problema básico, núcleo ou fator principal de desequilíbrio, para que a partir daí possa iniciar sua reforma moral com imediata libertação psíquica. O conhecimento dos postulados básicos da doutrina espírita e os decorrentes de sua atual condição, fortalecidos pela vontade e a prática diária, deverão ser enfatizados em todas as exposições, estudos em grupos e orientações, dando ao paciente as condições necessárias para que, através do próprio esforço, venham vencer suas más tendências e inclinações. Em última análise, geram os processos obsessivos. Não devemos permitir ou aceitar que o paciente transfira à equipe desobsessiva o esforço que lhe compete realizar, nem induzi-lo a acreditar que ações menores, sem continuidade, serão suficientes para o seu próprio restabelecimento. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com um pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. O Livro dos Espíritos. E acrescenta Manuel Filomeno de Miranda. Só a radical mudança do comportamento do obsidiado resolve em definitivo o problema da obsessão. A respeito das diretrizes que compete aos integrantes da equipe desobsessiva por corrente magnética realizarem, incluindo aí o paciente, recordemos o Mestre Jesus, que há séculos nos respondeu carinhosamente. Respondeu-lhes: esta casta não se expulsa senão a forma de oração. Marcos capítulo 9. Respondeu-lhe Jesus: minha filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e ser curada do teu mal. Marcos capítulo 5. E assim seja. Amém, né? Muito bem, últimas palavrinhas da minha parte, aproveitando a paciência de vocês. Se você se sentiu incomodado com o que foi estudado, você já está começando com autofascinação. Tome cuidado. Entendeu o recado, né? Eu sei que muitos que escutaram esse estudo ficaram incomodados, mas eles não tem problema, estou falando de nós aqui dentro. Eu sei que muitos aqui ficou incomodado, que tocou em feridas muito sérias. Se você se sentiu incomodado, você se sentiu raiva, agredido, pode ter certeza, você já está na autofascinação. Cuidado para não alimentá-la. Essa linha é muito fina. E quem está passando por ela, nunca vê que ultrapassa. Nunca vê, nunca percebe, e sempre está com a razão. Tome cuidado. Considerações finais, Sandra? Diante de tudo que foi retratado aqui, só assim uma síntese bem resumidinha, deu para entender que, no contexto, a maioria das situações nós estamos trabalhando, na maioria das vezes, para nos fortalecer como médicos, até mesmo como pacientes que somos em algumas situações, né? E nesse fortalecimento, vem sempre retratando a gente a questão da nossa própria responsabilidade, né? Dos nossos deveres, da nossa responsabilidade em nos fortalecer diante de todas as circunstâncias que vêm para nós, para a nossa vida, tanto aqui dentro, né? Dentro da casa espírita, quanto fora. E que também não tenhamos essa parte de transferir a responsabilidade,
né, das nossas culpas, dos nossos defeitos, né, dos nossos milindres, e não venhamos a transferir para outras pessoas o que é nosso. E que Deus seja louvado e esteja conosco hoje, amanhã, por todos os dias. Amém, né? Possamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus e bondoso amigo, Mestre em todo momento e todas as horas. É mais uma vez, Senhor, que agradecemos pela rica oportunidade, Senhor. A oportunidade de estarmos todos presentes com saúde, Pai, para que estudarmos um pouquinho dos Teus ensinamentos. Senhor, gratidão sempre, Pai, pelas Tuas promessas, por estar nos conduzindo pelos Teus caminhos, Senhor. Rogamos a Ti a proteção divina, Pai, para que possamos assim sempre, Pai, estarmos unidos num só propósito, o Teu propósito, o propósito de estarmos sempre prontos aos nossos irmãos mais necessitados, Senhor. Rogamos que fique conosco hoje, amanhã e por todos os dias, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e liberta-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que Deus seja louvado. E assim seja.